Queridos, para você que está em pé, por favor, abra sua Bíblia no livro do evangelista Lucas, capítulo de número 5, onde nós vamos meditar naquilo que Deus colocou para as nossas vidas neste dia de hoje. Louvado seja o Senhor nosso Deus e Pai. Lucas, capítulo de número 5, a partir do versículo 1. É um texto bastante conhecido, mas é algo que Deus tem tratado comigo para tratar junto à igreja. E louvado seja Deus por esta oportunidade. Todo mundo encontrou? Amém. Glória a Deus. Olha assim, abre procurando. Eita, o povo está afiado na Bíblia. Diz assim a sacrossanta palavra do Senhor nesse lugar. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhes: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Deus Pai Santo querido, em nome do Filho de Jesus, nós te louvamos por esta grande e rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui mais uma vez na sua casa, nesse 5º dia da campanha, vivendo em Cristo, onde o Senhor tem nos abençoado de uma forma poderosa ao Santo Senhor, através dos louvores, das oportunidades e das ministrações. Mais uma vez te digo, me coloco nas tuas mãos, porque de mim, Senhor, não tenho nada para falar para este povo, mas eu sei que há alguém aqui que entrou, Senhor, necessitando de sinais, prodígios, maravilhas, e há uma mudança e uma transformação na sua vida, Senhor. Então, em nome de Jesus, que através do teu Espírito, o Senhor use a minha boca para abençoar esta igreja, para derramar os teus dons, derramar as tuas maravilhas. Eu me jogo nas tuas mãos, porque sou teu servo, e que o Senhor faça conforme o Senhor desejar, em nome de Jesus. Você pode dar glória ao Senhor? Pode sentar dando glória a Deus, porque Ele já está aqui neste lugar. Eita Jesus, glória ao Senhor. Essa palavra ela é muito forte, e ela já nos foi ministrada aqui nesse lugar por inúmeras vezes.
Eu não me recordo mais, ao longo de 24 anos como pastor, eu não me recordo mais quantas vezes já eu ministrei em cima desse texto bíblico. Mas eu tenho um dom sobre a minha vida, que foi o próprio Deus que derramou sobre mim. Eu nunca ministro a mesma mensagem da mesma forma. Tem algumas pessoas que conseguem fazer isso. Eles fazem esforço. Eu ultimamente não consigo mais fazer nem esforço. Deus não deixa. E eles repetem. Ministram aqui e na outra igreja ali na frente ministram a mesma palavra. Eu nunca consegui fazer isso. Deus nunca deixou eu fazer desta forma. Ele sempre renova a palavra na minha mente, no meu coração, para aplicar com a necessidade da igreja no qual Ele me permite estar ministrando. E Deus hoje fez isso mais uma vez. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, hoje é dia de Deus falar profundo ao seu coração. Hoje é dia de Deus falar ao íntimo da sua alma. Mas eu preciso lhe fazer um alerta. Repudie toda investida do inferno contra a sua mente, contra os seus pensamentos. Porque é comum, na hora da ministração da palavra, o ataque do espiritual aumentar extraordinariamente. O inimigo ele não fica contente, nem que você ouça e muito menos que você entenda. Então, por isso, neste momento, vai vir vontade de ir no banheiro, vai vir vontade de beber água, vai vir vontade de fazer qualquer outra coisa, alguém vai se movimentar, e você vai olhar para um lado, você vai olhar para o outro. É só isso que o inimigo quer. Eu já estou vendo nos olhares de alguém olhando para a diaconisa que se levantou para vir buscar a água. Então, é nesse ponto que eu quero falar com você. Se concentre. Se você sair da sua casa, se você veio buscar a presença do Senhor, se concentre em cada palavra no qual o Senhor vai liberar esta noite para você. Você veio aqui e Deus quer te abençoar. Há uma palavra profética que vai ser liberada nesta noite, em nome do Senhor Jesus, que vai mudar toda a tua vida, toda a tua história. Você entrou aqui de uma forma, mas você vai sair de outra forma. Eu creio, porque o meu Deus, Ele não se apresentou para apenas olhar, Ele se apresenta para mudar o quadro, para mudar a sentença, para mudar a situação. E só há uma pessoa que pode impedir o agir de Deus. Quem é, pastor? É o Senhor? Não. São os obreiros? Também não. É o inferno? Muito menos. O inferno já foi vencido na cruz do Calvário, por mim, por você, por Jesus de Nazaré. Então quem é, pastor? Me fala, estou curioso. Você mesmo. É você. Se você não se esforçar em querer aprender, querer ouvir, aquilo que eu vou falar aqui vai ser jogado no vento. Vai causar, não é? Aquilo que agora foi enviada, porque a palavra não é proferida em vão. Mas talvez você que precisava realmente, não inferiorizando os demais, mas eu sei que há pessoas aqui que estão debaixo de uma agonia, de uma tribulação, porque Deus me revela desde o começo deste culto. Pessoas que estão sem entender o que está passando ao longo desses meses, porque essas coisas terríveis estão acontecendo. Tem pessoas aqui que estão numa escassez, não só espiritual, mas numa escassez de dinheiro, de coisas para dentro da sua casa. Tem algumas pessoas aqui que elas não falam, elas não divulgam as suas dificuldades, e por isso muitas vezes acabam sofrendo, chorando, gemendo sozinhas e tentando de todas as formas sobreviver. É para você essa palavra nessa noite de hoje. O Espírito Santo de Deus já está de posse do meu corpo, está ardendo no meu coração a chama do Evangelho do Senhor, e nesta noite a palavra do Senhor vai fazer algo extraordinário, não só aqui, mas na sua casa, na tua família, nos teus bens, em tudo que pertence a você. Deus já está movimentando as águas. Ele já está movimentando as águas em nosso favor. Então vamos lá, vamos meditar na palavra do Senhor. Um dia era de frustração, não tem como começar de outra forma, não tem como falar diferente. O dia era de tristeza, exatamente a mesma tristeza que alguns entraram aqui hoje, frustrados, porque nada está dando certo, nada, e acaba morrendo sempre na mesma
não consegue concluir nada, as portas estão todas se fechando, as portas estão teimando em não querer abrir, e as que estão abertas, o inimigo está fazendo de tudo para também tentar fechar, não é assim? É assim porque o Espírito Santo está revelando ao meu coração. E aqui, neste ambiente, eu quero pedir em nome de Jesus que você entre no personagem, que você seja Pedro nesta noite, que você seja o apóstolo de Cristo, ainda desconhecido. A partir desse momento a história de Pedro começa a mudar, a se transformar, mas até então era desconhecido. E a palavra diz que o Senhor vinha já ministrando, fazendo sinais, prodígios, maravilhas, e uma grande multidão estava o apertando, ou seja, eles estavam ficando sufocados em tantas pessoas, porque é lógico, eles viam, eles conseguiam enxergar em Jesus mudança de vida, transformação. Por onde Jesus passava, morto voltava à vida, homens estavam em grande dificuldade, eram restaurados na presença do Senhor, leprosos eram transformados, até pessoas que nem estavam no ambiente, mas por causa da intercessão de alguém, a palavra liberada da boca de Jesus fazia um milagre. Havia pessoas que até tinham perdido a fé, ainda mais tem aqueles coveiros, igual os que nós falamos ontem, coveiros que gostam de jogar palha e terra em cima dos sonhos dos outros, igual a Jairo, não perturba mais o mestre, porque a menina já morreu. Tem pessoas que são assim, irmãos, eles são bons demais em levar a palavra de destruição, levar a palavra de morte, em espalhar notícia ruim, em tentar trazer coisas ruins para as nossas vidas, mas só que neste dia a palavra ruim, a maldição, o decreto de morte estava alcançando Jesus Cristo. Jesus Cristo estava ali para ser um escudo, broquel, leão da tribo de Judá, o general de guerra que luta por mim, que luta por você e que não perde batalha. Não há nada na face dessa terra que seja maior do que Jesus, não é nada maior dessa terra que possa suportar o poder da sua palavra, não há nada grande nessa terra o suficiente que não se prostre, não se dobre diante da presença do Senhor. Vamos, Jairo, eu vou contigo até a tua casa. E restaurou a menina e entregou nos braços da mãe. Isso é o que Jesus pode fazer por mim e por você nesta noite. Então eu quero te pedir, enxuga ali a lágrima, apaga a vela, sobra essa vela de morte, sobra essa vela de escassez, dá com os dois pés na cara do inferno e diz: eu não estou sendo vencido, porque Jesus está aqui. Eu vou aprender a viver debaixo da sua vontade, e a partir de hoje a minha vida vai mudar. Pedro passou a noite inteira jogando rede e puxando rede, jogando rede e puxando rede, jogando rede e puxando rede, e o tempo passando. Entrou em alta madrugada e Pedro no mesmo movimento, jogando rede, puxando rede, buscando lugares melhores, porque pescadores são assim, quando chega em algum local, alguma localidade que ele acha que o peixe ali não está, ele se movimenta para outra, para tentar, vamos dizer assim, ter uma sorte maior, ter um êxito e alcançar aquilo que ele deseja, o peixe. Então, provavelmente, durante a noite, Pedro mudou de lugares, fez o que ele sabia fazer. Nós não estamos falando de um Juca, não valorizando o Juca, mas o Juca é o nome que se dá a pessoas que não têm quase experiência em nada. Nós não estamos falando de um pescador inexperiente, nós estamos falando de um empresário da pesca. Nós estamos falando de um homem que entendia de como fazer para atrair peixe. Nós estamos falando de um homem que sabia que tipo de rede teria que lançar. Nós estamos falando de um homem que sabia que tipo de peixe dá em águas rasas, em águas profundas, em águas frias, em águas mais térmicas, mais quentes. Nós estamos falando de um homem que
homem sabia o tipo e a qualidade de peixe que se dava no ambiente que ele estava. Nós estamos falando de um homem que sabia o tipo de anzol a ser lançado. Nós estamos falando de um homem que sabia a espessura da linha para a construção da rede, para que os peixes não se perdessem. Nós estamos falando de um homem que sabia que há peixes pequenos, há peixes grandes, e quando eles se chocam com a rede, eles ficam presos. E uns podem romper, outros podem continuar presos, e há um momento certo também de puxar a rede, de resgatar a rede, de tirar a rede. Então nós estamos falando de uma pessoa que sabia praticamente de tudo, era inteligente demais, era um profissional da pesca. Porém, todas as suas habilidades nesta noite estavam frustradas. Todas as suas técnicas de pescaria, sua experiência de anos, porque provavelmente Pedro já tinha alguns anos na pesca, porque não era qualquer um que podia ter o seu próprio barco, a sua própria rede. Pedro provavelmente já tinha passado muitas noites pescando, juntando seu dinheirinho, fazendo a sua poupança, colocando seu dinheiro embaixo do colchão, comprou o barco, conseguiu sociedade, porque ele não estava só, ele estava com André. E a palavra do Senhor diz que mesmo assim, com toda a experiência, com todo o equipamento profissional necessário para se pescar peixe, Pedro jogava a rede, puxava a rede, mas a rede vinha vazia. Você já imaginou isso, irmãos? Mas vamos piorar um pouco a situação, porque é um ditado que diz que nada é tão ruim que não possa piorar, não é verdade? Isso é o que os homens que não têm Deus na vida acreditam, né? Nós somos diferentes, sim ou não? Nós acreditamos que o momento só é ruim quando Jesus não está conosco no barco, mas no momento que ele entra, tudo muda, tudo se transforma, tudo se altera, o milagre acompanha o Senhor, não é verdade? Então, vamos imaginar o seguinte: o barco de Pedro era financiado, e era na BV Financeira, uma das mais caras dos juros na atualidade. Então vamos imaginar, Pedro estava preocupado, porque ele estava pescando uma madrugada, mas no dia seguinte era dia de ele pagar a prestação do barco. Então imagina aí a situação, irmão: você ter uma família para sustentar, você ter uma experiência para conseguir aquele recurso, para captar aquele recurso, você ter o material correto, profissional, para atingir mérito, mas está frustrado, porque toda a experiência não está sendo suficiente, todo profissionalismo também não está sendo suficiente, todo material que lhe torna capaz de ser bem sucedido naquilo que ele está fazendo também não estava sendo suficiente. Nós estamos falando de um homem que passou a noite na agonia, e quantos milhares de pensamentos não passou por sua cabeça. E neste tempo aqui ainda havia um tal do imposto, não que hoje seja diferente, né? Mas nesse tempo aqui era mais pouco rígido. O imposto que lhe era cobrado também era sobre as suas pescas, sobre os peixes, sobre os seus instrumentos, sobre as redes, sobre o barco e sobre muitas outras coisas. Pedro volta, e Pedro encosta o barco. Talvez algumas pessoas que já estavam ali já tinham costume de ver Pedrão, pescador hábil, homem forte, valente, robusto, sisudo, vim todas as manhãs, porque é sempre assim. Já morei em cidade de pesca, em cidade praiana, e quando você vai para a orla do lugar onde os pescadores retornam de alto mar, é uma grande quantidade de pessoas que eles ficam esperando o peixe fresquinho, que acabou de ser pescado e é vendido mais barato. Então vamos imaginar que naquele momento ali havia uma multidão esperando Pedro, dizendo assim: opa, Pedro está voltando hoje, vamos ter peixe bom, porque Pedro só pesca peixe bom, peixe grande, peixe de qualidade, e o preço dos peixes de Pedro é excelente. Então já foi alguém, foram famílias
sacolinha na mão, né? Esperando lá Pedrão descer do barco. Mas só que neste dia é diferente. Pedro desce, e quando desce, o barco levanta. Porque o peso de Pedro saiu do barco, o barco flutua com facilidade. Então as pessoas começam a notar, não há peixe. E olham por olhar de Pedro certamente, e ficaram tentando entender, como assim? Como é que isso pode acontecer, Pedro? Acabou os peixes aqui na região, e Pedro não tinha o que falar. Porque existem situações na nossa vida que as pessoas vão perguntar. Agora eu estou trazendo por dias atuais para você que está aqui. Existem situações na nossa vida que as pessoas não vão compreender, vão olhar para nós e vão dizer assim: eu sei que você é capaz, eu sei que você é um profissional naquilo que você faz, eu sei da experiência que você tem, eu já vi você vencer e voltar com as mãos cheias muitas vezes. O que é que está acontecendo? Por que você está assim? Por que você está tão frustrado? Por que está dando tão errado? Você tem não sei quantas formaturas, não sei quantos diplomas na sua parede, mas por que seus cerebros estão esvaziando? Por que o seu profissionalismo não está sendo, vamos dizer assim, aproveitado por aqueles que precisam de alguém com a tua profissão? Por que esta agonia que você está passando está se perpetuando, ou seja, ficando cada vez mais insustentável, não é assim? Eu sei que tem algumas pessoas que estão passando por isso aqui. Alguns dias atrás eu estava com os mesmos pensamentos, deitado no leito de uma cama do hospital. E quando disseram assim, ó, a cirurgia vai ser daqui a pouco, o único pensamento que eu tinha era: Senhor, e agora como é que vai ser? Aí eu pensei, a minha capacidade aqui agora não serve mais de nada. Os anos de experiência, de legado, de história, de coisas que eu já fiz, de coisas que eu sei fazer, de coisas que eu sou capaz de fazer naquele momento, não serviu de nada. Eu sei que você está passando por esse problema também, eu sei, o Senhor está falando, está gritando aqui no meu coração, o Espírito Santo está gemendo dentro de mim nesta noite, em respeito a esta igreja, em respeito a algumas famílias, em respeito a algumas pessoas, que inclusive nem estão aqui, mas Deus está me mostrando a agonia, a dor, o sofrimento no coração, porque está buscando com toda a sua capacidade intelectual, com toda a sua inteligência, com todo o seu profissionalismo, mas nada está fluindo, está tudo difícil. Quanto mais se esforça, não vem, não vai, não funciona. Eu já tive outro período assim, no momento em que o Senhor disse assim: agora eu te quero e não abro mão mais de ti. Mas eu, rebelde, muito assegurado no dinheiro, muito confiante no dinheiro, achava que era o bambambam das galáxias, que não precisava me esforçar tanto na igreja, que no mundo secular trazia mais recursos para dentro da minha casa. Comecei a resistir à vontade do Senhor, e talvez essa seja a resposta para a tua vida. Você está resistindo ao seu chamado, você está resistindo à vontade de Deus, você está resistindo ao desejo que o Senhor tem para você, e você sabe disso. A sua tristeza é por quê? Porque o Espírito que habita dentro de você está gemendo e chorando, porque Ele quer te ver na obra, Ele quer te ver na igreja, Ele quer te ver adorando o Senhor, Ele quer te ver pregando a palavra, Ele quer te ver abrindo igreja, salvando vidas, Ele quer te ver transformando vidas através da palavra e da administração do Senhor. Mas talvez você esteja exatamente como eu estava, sem entender, e achando que essas coisas não é de Deus, isso não provém de Deus. Deus não quer que eu deixe meu emprego, Deus não quer que eu deixe as coisas que eu tenho muitos projetos, tenho muitos sonhos. Eu também achava isso, irmãos. Eu tinha muito projeto, eu tinha muito sonho, eu tinha muita fome de enriquecer, de ganhar dinheiro, de ficar bem, próspero. E Deus permitiu, porém tirou o maior tesouro que eu tinha. O que é o maior bem que eu tinha, a coisa que era mais valiosa em mim que eu tinha, Ele tirou o Espírito Santo.
eu estava embaraçado, eu estava nervoso, porque eu queria vencer, eu queria chegar mais longe, eu queria trazer conforto para dentro da minha casa, eu queria carros bons, eu queria ter uma família bem estruturada, eu queria uma casa confortável, eu queria internet de alta velocidade, eu queria lustres na minha casa, eu queria uma pintura bonita, um azulejo, uma cerâmica, hoje porcelanato do melhor, eu queria um carro bom, chamasse atenção, confortável, um para trabalhar, um para viajar, eu queria poder sentar na mesa de um restaurante, pedir tudo que eu tivesse vontade e não pensar no valor da conta que estava por vir. Eu queria, e eu consegui, porém, depois que eu consegui todas essas coisas, todas elas perderam o sabor. Porque sem Jesus nada vale a pena. Se não estiver firmado na rocha do Senhor, é só um tempo. O Senhor permite nós nos saciarmos daquilo que desejamos, porque nós somos teimosos até para pedir. Nós somos como meninos mimados que ficam dizendo: Senhor, eu quero. E o Senhor está lá no espiritual: meu filho, tu não sabe o que está pedindo. Isso não é o que eu quero para você. O que eu quero para você é te encher verdadeiramente daquilo que é mais rico e precioso na vida. O que eu quero verdadeiramente é fazer você um instrumento nas minhas mãos. O que eu quero é fazer você igual a Pedro, igual a Paulo, que o lenço curava, que a sombra passava e aleijados voltavam a andar. O que eu quero é usar a tua voz com poder e autoridade na ministração da palavra, no louvor, e neste momento espíritos batendo em retirada, demônios caindo por terra, laços sendo quebrados através do poder que eu quero derramar sobre a tua vida. Talvez seja isso, meu irmão. Nós estamos tão sérios porque nunca se viu uma geração tão capaz de fazer as coisas, tão sábia em fazer as coisas, tão inteligente em fazer as coisas, que não produz nada. Nunca se viu um tempo de tantas oportunidades, mas que as pessoas não conseguem aproveitá-las. Sabe por que Jesus escolheu o barco de Pedro? Sabe por que Jesus entrou no barco de Pedro? Eu vou te responder, talvez alguém nunca tenha dito isso, você vai ouvir pela primeira vez. Porque o barco estava vazio. Porque Jesus já estava vendo a dor. Porque Jesus já estava sentindo a agonia. Tanto que a palavra que nós acabamos de ler, eu fiz questão de ler o contexto bíblico, a passagem bíblica completa, para que agora, quando eu mencionasse, você lembrasse. A palavra diz que Jesus, quando vinha descendo com a multidão, viu os pescadores. E quando ele viu, logicamente, ele já havia percebido, o Espírito Santo já estava se manifestando na vida dele. Ele disse: aquele homem veio frustrado, aquele homem veio vazio, aquele homem está desesperado, aquele homem não tem nada hoje para colocar para os seus filhos comer. Aquele homem está numa escassez, não só física, mas espiritual, emocional. Então, com certeza, Jesus entrou no barco porque o barco estava vazio. Se o barco estivesse cheio, Jesus não tinha entrado nele. Então, às vezes, Jesus permite, porque quando nós estamos com barcos cheios de peixe, nós temos o costume de esquecer Jesus. Nós temos o costume de achar que, não, Jesus conhece, Jesus sabe, daqui a pouco eu volto, daqui a pouco está tudo normal. Mas só que daqui a pouco vai ser preenchido por novos contratos, por novos alcances, por clientela aumentando, por mais trabalho, por mais recursos, porque o diabo também tem dinheiro. Lucas 4, um capítulo antes, diz assim: o diabo olhando para Jesus: se tu és filho de Deus, para com essa baboseira aí de fazer isso que tu acha que veio fazer, e agora se prostra diante de mim. Se tu se prostrar diante de mim, eu te dou. Olha só, e a Bíblia faz que vai
leva Jesus para um alto monte, de lá ele vê todos os reinos do mundo. O diabo diz assim: se tu ficar parado, se tu não fizer o que está no teu coração para fazer, eu te dou todas essas coisas. Então tem muita gente, irmão, que está assim sobre essa ilusão de ótica, achando que aquilo que está lá reluzindo, brilhando, chamando a atenção dos olhos, é o que Deus quer. E não é. O que Deus está querendo é dizer assim: renuncia, meu filho, abre mão disso aí, deixa isso para lá, mete a cara na palavra, mete a cara na Bíblia, mete a cara no jejum, mete a cara na oração, entra na igreja, proclama o meu evangelho, porque o meu tema é muito maior do que o reino deste mundo para te dar. O que eu tenho é muito maior do que o tesouro deste mundo. O que eu tenho são ruas de ouro, onde tu vai andar e não vai sentir desejo de pegá-las, porque aquilo não vai ter valor mais para você. Por isso que muitas vezes Jesus permite, porque se não for assim, não nos resgata. Perdi, o pastor que vos fala perdeu. Perdeu família, perdeu carro, perdeu bênçãos, perdeu a presença de Deus, perdeu a visão espiritual, perdeu o desejo de orar, o desejo de congregar. E por muitas vezes pensei até em tirar minha própria vida, porque é isso que o diabo quer. O diabo sabe que se você entender verdadeiramente os projetos, os propósitos de Deus, você vai se tornar uma bomba atômica, meu irmão, na face da terra, nas mãos do Senhor. Onde Ele te lançar, você vai explodir a majestade do Senhor, a glória do Senhor. Os capetas vão correr, não vai suportar a tua presença, porque tu estás cheio da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. A agonia vai passar, o sofrimento vai passar, tudo vai se estruturar, porque Deus vai ser o teu principal provedor. Tem muita gente, irmão, que está assim, embaraçada. Deus fala isso ao meu coração, embaraçadas, confiando em homens. Tem pessoas que confiam em políticos, tem pessoas que confiam em empresários. Meu irmão, o Magazine Luiza é um dos maiores lojas de departamento do Brasil, hoje se tornou pó. A Rede Globo de televisão era quem mandava e desmandava nesse país. Hoje o TikTok tem mais audiência do que a Globo. Políticos, meus irmãos, têm um tempo determinado. Na outra pode ser alguém da oposição, e a primeira coisa que tu vai conhecer é a sola dos pés dele, dizendo: não é dos meus, saiba, eu tenho os meus para colocar. Nós confiamos demais em quem não merece o mínimo da nossa confiança. Nós depositamos a nossa fé em portas que o homem diz que vai manter aberta, mas é só olhar para você e não gostar da sua fisionomia e dizer assim: eu não quero mais você comigo, e a porta se fecha. Mas eu estou aqui nesta noite, debaixo do poder de Jesus Cristo, te apresentando um homem que tem nas suas mãos a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, e que quando faz ninguém pode impedir o agir e o proceder da sua vontade sobre a nossa vida. Triste, frustrado, perdido, sem esperança, até que uma voz ecoa do silêncio dos pensamentos: me dá o teu barro. Glória a Deus. Glória a Deus. Me dá as regras da tua vida. Me dá o poder de decidir por você. Me dá a oportunidade de mudar essa situação.
me dá a oportunidade de transformar tudo ao teu redor. A palavra do Senhor disse: Pedro permite. O Senhor, no primeiro lugar, tinha coisa mais importante para fazer. Diferente de Pedro, que o seu desejo maior era o peixe. Jesus disse: não, a prioridade é vidas. Glória a Deus. Eita, Deus que fala. Aleluia, Deus. Santo, santo é o Senhor. Bom, Jesus, entra aí, faz, você tem que fazer. Calma. Daqui a pouco tu vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Mas em primeiro lugar, a igreja. Em primeiro lugar, a obra. Glória a Deus. Em primeiro lugar, a palavra tem que ser ministrada. Em primeiro lugar, a minha voz tem que se manifestar no espiritual. Pedro entendeu. Aleluia, Deus. Jesus, sem pressa nenhuma, o texto diz, senta no barco, para mostrar para Pedro que não estava perto do barco nada. Pedro estava na agonia, parcela da BV vencendo, filho chorando em casa precisando de dinheiro, de peixe, pessoas que, comerciantes talvez, que tinham nas suas vilas lá, peixarias, se dependiam da pesca de peixe, de Pedro. Mas Jesus disse: espera aí, primeiro eu vou sentar e ensinar. Glória a Deus. Aleluia. Isso é para você aqui nessa noite, para mim também. Glória a Deus. Primeiro, sente-se para ouvir. Pare de andar aí fazendo do jeito que você acha, do jeito que você quer, do jeito que você entende que é as coisas que funcionam. Sente-se. Eu só quero que você sente para ouvir. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aí Jesus vai no barco, senta, fala o que tem de falar, ministra o que tem de ministrar, derrama os dons que tem para derramar, e provavelmente isso levou um tempo, porque Jesus estava, através do Espírito Santo, já trabalhando no íntimo de Pedro. Porque Pedro, até aquele dia, tomava as suas próprias decisões. Você já viu aquele tipo de gente que a gente fala assim: faz isso não, vai por aqui. Rapaz, eu sei, eu tenho experiência, sei como é que faz. Não tem assim, não é? Essas pessoas assim, não é? Então Pedro estava lá, teve que ficar quietinho. Tem vezes que Jesus faz assim: fecha tudo, tira tudo, tranca tudo. Pedro não tem problema em trancar, a chave está na mão dele. Se a chave estivesse na mão de outro, aí era preocupante, mas não, está na mão dele. Ele fecha na hora que quer e ele abre na hora que quer. Às vezes a gente diz assim: ó, Deus está fazendo isso, mas as pessoas dizem assim: mas antes de Deus fazer, deixa eu fazer primeiro assim. Você já viu? Eu costumo te dizer, eu costumo dar um exemplo de quando o Senhor, Mateus, chega na igreja e diz assim: eu vou te dar um carro, levanta aí, um carro, vou te dar um carro. Aí o camarada no outro dia vai na garagem, né, aqui, e compra um carro e volta com a Bíblia, mais gosta que a Bíblia dele. 72 prestações. A prestação é 80% do salário dele. Comprou um carro, mas vai pagar 2. Foi Jesus que deu? Foi não. O que Jesus dá, a palavra diz, não acrescenta 2. O que Jesus quer te dar é prego batido e ponta virada, é estruturado, é completo, não tem prestação. Ele vai ajudar a sustentar, ele vai ajudar você a manter, ele vai ajudar a você a suprir as suas necessidades. O que ele te dá é assim. Fica aí pecado. Falou, ministrou, salvou quem precisou salvar, resgatou quem precisava resgatar, acalmou quem precisava ser acalmado. Agora diz: entra aí, Pedro, André, volta lá. Aonde, Jesus?
Não sabe ele que foi eu que mandei os peixes deixar ele sozinho. Volta. Aí Pedro diz: eu fiz até do meu jeito hoje. Aleluia, Deus. Por mim eu não ia mais. Mas o Senhor está mandando e agora eu vou obedecer o que o Senhor está fazendo. Eita Deus. Aleluia, Deus. Oh meu bem, se eu não tivesse esse negócio aqui, eu ia dar tanto por menos nessa igreja. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Oh meu Deus. Oh Deus que fala. Você fez do seu jeito até hoje, Pedro. Agora faz do jeito que eu estou dizendo. Volta lá. No canto você disse que não tinha peixe. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Ou seja, na terra da aflição, onde muitos estão dizendo: eu vou sair, não está dando para mim, o tempo venceu, está tudo difícil, eu vou vender casa, eu vou deixar emprego, vou morar com a mamãe, eu vou morar com o papai. Jesus está dizendo: fica aqui. O Senhor está dizendo: eu sou o dono da provisão. Vai, Pedro. Pedro vai. Chega lá no canto, ele passou a noite inteira, Mateus, jogando rede e puxando rede. Nada. Jogando rede e puxando rede. Nada. Jogando rede e puxando rede. Aí Jesus disse assim: agora joga. Aí a Bíblia diz que quando joga, o barulho. E Pedro bota a força. Peraí, enganchou em algum canto. Aí Jesus disse: enganchou não, Pedro, é peso. Puxa, Pedro, puxa, Pedro. E Pedro: não, André, me ajuda, André, me ajuda. Lá vem André, ei, Pedro, não dá conta não. Chama Tiago e João. Aí eu: vem cá. Aí abriu o barquinho. Porque quando Deus dá a bênção é assim, é para todo mundo. Não é só para um lugar só não, é para todo mundo. Bota lá. Puxa. Vem. Puxa. E a Bíblia diz que uma lançada de rei só encheu 2 barcos. E quando Jesus quer é assim. No canto que a gente diz que não dá mais nada, ele diz que eu vou mostrar que dá. A diferença é porque tu está indo para o mar sozinho. A diferença é porque tu está pescando, confiando nos teus braços, na tua experiência. Mas experiência e força sem eu na tua vida. Ana reconheceu isso. Capítulo 2 de 1 Samuel, versículo de número 9. O homem, parte B, final. O homem não prevalecerá pela sua força, nem com força, nem com violência. É pelo Espírito Santo de Deus. Mas sabe o que eu acho mais interessante? Foi que Pedro realmente aprendeu. Porque tem gente que só quer a bênção, né? Mas não quer aprender. Você conhece alguém assim? Levanta o braço. Não é? Tem gente que só quer a bênção, quer o barquinho cheio. Aí quando chega no ponto de venda, diz: beleza, Jesus, muito obrigado, viu? Agora eu vou vender. Você já conheceu a venda assim? Faz assim? Né? Na mesma hora, tá aqui, ó, estava necessitado. Aí Jesus encheu o cesto. Aí o camarada pega o cestão e vira para cá, ó, já dá as costas para quem proveu, quem encheu, quem supriu. Aí diz: pronto, muito obrigado, viu? Aí vai vender. Pedro, Glória a Deus. a Bíblia diz que ele pescou. Essa foi a maior pescaria da vida dele. Depois dessa, só em outra, depois da rebeldia. Costa. Quem é que eu estou devendo aqui? Sou eu, representante da ABV. Dá, vai quitar agora.
Eu digo para você que o que Jesus dá não acrescenta dores, quita tudo. Glória a Deus. É assim que Jesus quer fazer com você. Dá para pagar seu bolso da bebê? Dá, leva. Cadê os mercadores? Está aqui. Ah, estava pensando que podia ter peixe hoje. Não tem, vai ser em dobro. Você levava um baldinho, leva dois. Glória a Deus. Aleluia. O peixe saiu, ó. Toma aí, ó. Aquilo que era importante para Pedro perdeu o valor. Porque algo supriu e se tornou mais valioso do que o peixe. O que? Quem? O dono do peixe. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Santo. E peixe era uma especialidade de Jesus, viu? Até dinheiro os peixes têm caído. Mateus chegou, nós estamos devendo a César os impostos. Olha, um peixe, pega ele lá e vai trazer ele. Os peixes gostaram de Jesus, suprir a necessidade. Aí o final, vamos ler o último versículo, bota lá. O último versículo, versículo 11. Diz assim: e levando os barcos para a terra, deixaram. Quem vai dizer é você, tá? Eu vou dizer: levando os barcos para a terra, deixaram. Aí você tem que dar, mas aquele tudo para o inferno lá, se tiver dormindo. Não sei se é embaixo ou vier, mas a gente pensa que lá é embaixo, né? Se tiver dormindo agora, vai acordar, vai estrondar com tudo de Jesus, tá? Dá? Amém? Presta atenção, força no pulmão. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo. Glória a Deus. E fizeram o quê? Seguiram. Porque peixe não valia mais nada, barco não valia mais nada, rede não valia mais nada. O que valia era o quê? Bota lá o tema da campanha. Vivendo com Jesus. Vivendo em Cristo. Glória a Deus. Se nós não aprendermos a administrar a nossa vida, prestando primeiro continência, respeito, lealdade e honra a quem realmente merece, nós corremos um grande risco de chegar uma madrugada e a gente se frustrar, de chegar um período de tempo e a gente ficar sem nada, de a porta fechar, de o emprego ir, e você com toda a capacidade, como aconteceu comigo, não conseguir comprar um pão. É difícil ouvir isso? É. E talvez seja por isso que Jesus trouxe para você ter. Pare de confiar em políticos. Políticos vão e vêm, eu permaneço. Pare de confiar em empresários. Empresários vão e vêm, eu permaneço. Pare de confiar em homens. Homens vão e vêm, eu permaneço. Temos que aprender a honrar primeiro a Deus. Colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Honrar o meu chamado. Honrar as minhas obrigações. Dar prestação de conta a Ele. Contribuir com o Rei. Fazer a minha parte. E o resto Ele faz. Em nome de Jesus, eu profetizo para todos aqueles que estão sobre escassez, para todos aqueles que estão sobre portas trancadas, para todos aqueles que estão sobre uma maré ruim, para todos aqueles que estão vindo de noites e noites, que estão sem sono, para todos aqueles que estão perdidos, porque está vazio, não tem mais nada, não sabe de onde vai vir o socorro. Eu te digo, o socorro